Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre algo que é importantíssimo na vida de todos e é uma das maiores mentiras que foram inventadas na face da Terra, que é o fato de você ter que aprender a falar inglês, aprender inglês, como se aprende qualquer outra coisa, seja matemática, seja história, geografia, seja alguma matéria, medicina, direito. Nenhuma dessas coisas são iguais a aprender um idioma, tá? Essa palavra aprender um idioma, ela tá totalmente focada numa mentira, ela tá baseada numa mentira que um idioma é algo que você vai consumir, alguém vai te transmitir um conteúdo e você vai passar a ter esse conteúdo. Então, isso é aprender. Aprender é quando você não sabe algo, você estuda ou alguém te ensina e você passa a saber algo. Isso é fácil de você entender se você imaginar que você vai. Hoje em dia a gente tem acesso a todo o conhecimento da face da Terra pela internet, pelo Google, pelo YouTube, pelo ChatGPT, por qualquer outro meio. Hoje a gente pode ter acesso a qualquer conhecimento. Nada mais nos separa de qualquer conteúdo na face da Terra. E mesmo assim as pessoas não sabem falar inglês ou não falam a língua mundial. A língua que é a mais importante, inglês é a língua mais importante do mundo, tá? Bom, então, de que se trata? Falar inglês, se trata do que exatamente? Se trata de uma habilidade, uma habilidade. Eu converso com muitas pessoas, assim, e muitas pessoas da área, são pessoas que trabalharam com isso antes da internet, pré-internet, pós-internet, que é uma situação completamente diferente, né? Mas entendem bem do desenvolvimento humano, como que um ser humano se desenvolve, como que um ser humano cresce, quais são as etapas, né? Quais são, como que é o espectro do desenvolvimento humano. E uma coisa eu posso te falar, essas pessoas, algumas dessas pessoas me falam que o grande público não vai entender o que é habilidade. As pessoas não entendem normalmente o que é, de que se trata uma habilidade. Então, para colocar de forma bem simples aqui, porque eu quero comunicar com pessoas de forma simples, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, tá? Uma habilidade é como você andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma habilidade, tá? Dirigir um carro, por exemplo, é uma habilidade, né? Fazer jiu-jitsu, ou fazer karatê, ou dançar balé, ou saber cantar. Saber cantar eu vou colocar uma categoria um pouco extra, porque talvez seja necessário um pouco de talento natural. Para falar qualquer língua que seja, não é preciso ter talento nenhum, tá? Na verdade, você precisa ter uma boa, uma boa forma de se comunicar. Quer dizer, você precisa ter suas cordas vocais, senão você não vai falar outra língua. Mas uma habilidade é algo que todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode aprender, certo? Então imagina o seguinte, se comunicar. A gente está falando disso, de comunicação, pessoas entre pessoas. Aliás, parênteses, é por isso que a inteligência artificial nunca vai substituir alguém para te treinar outra língua. Você, para falar um outro idioma, você vai ter que conversar com pessoas. Você pode treinar com a inteligência artificial, como eu faço, eu ensino como é que faz isso, né? Eu ensino como que você pode usar todos os recursos disponíveis ao seu benefício, ao seu favor, né, para você desenvolver essa habilidade, mas não deixa de ser uma habilidade humana, não deixa de ser uma coisa que você faz com outras pessoas. É igual falar um inglês bem, né? Seria como lutar jiu-jitsu bem, chegar na faixa preta. Você não vai chegar na faixa preta de jiu-jitsu sozinho, né? Ou só estudando jiu-jitsu, ou só com coisas que você pode consumir na internet. Quer dizer, você vai ter que entrar no tatame e lutar com alguém, por um kimono. Você vai ter que ralar, e é errando que se aprende. Você tenta, erra, tenta, acerta, tenta, erra, vai acertando aqui, vai aumentando a quantidade de acertos até que você, ao longo de um longo período, né, você chega na outra faixa, você vai para azul, depois você vai para roxa, depois você vai ficando bom e depois você vai melhorando e você chega finalmente um dia na preta. É assim para idiomas também. Então você não vai aprender inglês, você vai adquirir a habilidade de se comunicar na língua mundial. Isso para inglês, tá? Para qualquer outra língua funciona da mesma forma. Você precisa trazer essa língua para sua vida
É por isso que eu falo, você precisa escutar. Na verdade, as pessoas não entendem direito quando eu falo que você precisa escutar, né? Muita gente chegou para mim falando assim, eu escutei 10 minutos aqui, o que eu faço agora? Ou então a pessoa fala assim, mas eu não entendo nada, por que eu vou escutar? Ou seja, não entenderam o que eu quis dizer com escutar. Bom, deixa eu reformular, vou colocar de uma forma bem simples. Você precisa de hábitos para ser fluente numa língua estrangeira, da mesma forma que você precisa de hábitos na sua vida para você ter saúde e entrar no shape, para você ter um corpo legal, para você ser esbelto, sarado, abdômen trincado, para você ser musculoso, para você desenvolver músculos, para você ter saúde, para você ser bonito, ter uma aparência boa, você precisa ter hábitos na sua vida, certo? Da mesma forma que você precisa ter hábitos para entrar no shape, você precisa ter hábitos para falar outra língua, para falar qualquer língua que seja. Vamos supor, eu gosto de falar do inglês para brasileiros porque essa é uma necessidade. Brasileiros falar inglês é uma necessidade real. Brasileiros ou qualquer outra nacionalidade falarem outras línguas quaisquer que sejam, que não sejam o inglês, que é a língua mundial, são habilidades muito boas de se desenvolver. É muito bom que você desenvolva habilidades de falar outra língua, porque isso vai melhorar basicamente tudo em sua vida. Vai melhorar as suas capacidades cognitivas, vai melhorar as suas capacidades cerebrais, você vai desenvolver o seu cérebro, você vai desenvolver o seu raciocínio, você vai desenvolver a sua memória, você vai desenvolver a sua capacidade de análise, a sua rapidez de análise. Então, é uma coisa muito boa ser feita. Essa é a bandeira que eu defendo a bandeira de você falar várias línguas, para você desenvolver o seu cérebro e para você expandir a sua consciência, porque isso acontece também, acontece uma expansão da consciência através da aquisição de fluência em línguas estrangeiras. E o que é fluência? Fluência é a capacidade de você se comunicar, você entender. Você escuta alguém falando numa língua, você entende parte daquilo ou aquilo totalmente, ou você entende a mensagem que a pessoa quer passar, e você é capaz de transmitir uma outra mensagem naquela língua também, tá? Então essa é uma forma, essa é uma maneira, esse é um caminho de desenvolver as suas capacidades cerebrais e o cérebro é responsável por basicamente grande parte da nossa vida aqui na Terra, então é bom que se desenvolva, tá? E nós, no Brasil, né, no nosso sistema educacional, na nossa matrix, tá? Nós não fomos condicionados, não fomos educados, não fomos treinados, não fomos preparados para nos comunicarmos em inglês, como também não fomos preparados e condicionados para várias outras coisas que são importantíssimas na nossa vida, ou seja, se comunicar bem, nos comunicarmos bem, é algo que nós não fomos treinados. Tá? Saber vender, saber lidar com dinheiro, saber como funciona um sistema comercial de compra e venda, nada disso a gente aprendeu, a gente não aprendeu isso na escola. Tá? O sistema educacional não foi bom, tá? Para essas coisas que são reais. Foi bom para nós aprendermos a obedecer, aprendermos o que é hierarquia, para a gente aceitar a imposição de um conteúdo e ficar quieto e respeitar o professor, enfim. Então, assim, no geral, o sistema educacional não foi bom. E para línguas, ele foi péssimo. Né? Pior que não foi bom. Ele não foi ele muito não foi bom, quer dizer, ele foi péssimo, né? Então, quando você coloca crianças, né, na escola, estudando uma matéria de escola chamada inglês, que elas não sabem se comunicar naquilo, se comunicar que é uma habilidade que nós fazemos desde que nascemos, tá? Porque os bebês nascem, eles passam a escutar, desde o dia 1 que nasceu, certo? E aí fica escutando, escutando, escutando. Depois de um ano escutando, um ano e pouco, não sei quando uma criança começa a falar, e também depende, né? Mas aí a criança, de tanto escutar, ela começa a repetir palavras que ela já entende o que significa aquilo, certo? Então é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E cada pessoa, dependendo do lugar onde ela nasceu, né? Se isso pode ser a cidade, o vilarejo, né? O distrito, pode ser o estado, a região, o país, tudo isso influencia de quem essas pessoas ouvem, né?
a língua dela, falar português, ela ouve de quem? Da televisão? Da internet, do podcast, do pai, da mãe, da babá, dos irmãos, né? De quem essa pessoa escuta ali, ela vai começar a ter registros subconscientes daquilo, né? Conscientes e inconscientes, e um dia vai passar a repetir aquilo de forma natural. Então é isso. Falar uma língua tem que ser algo natural. É por isso que eu defendo o método natural. O método natural de aprender um idioma é muito parecido com o método de uma criança aprender um idioma. Acontece que pessoas adultas não são mais crianças. Por isso é preciso ter inteligência emocional, tá? A inteligência emocional é um pilar importantíssimo no, na coisa, no fato de você aprender uma língua estrangeira. Então, de que nós estamos tratando? Aprender uma língua estrangeira. Ou, melhor dizendo, né, adquirir a habilidade de se comunicar em uma língua estrangeira. Se a gente está falando disso, a gente tem que entender do que a gente está falando. Esse é o nosso objeto de estudo, a gente vai desenvolver isso e a gente vai entender exatamente o que é desenvolver essa habilidade. Algo que nós fazemos desde criança, na nossa língua, desde sempre, e que tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa identidade, com a nossa nacionalidade. Todo mundo nasceu em um país, em um lugar, e pertence ou não a esse lugar, e aquilo faz parte ou não da sua personalidade, da sua identidade, tudo isso tem a ver. Então você começa a desenvolver a mesmíssima habilidade em outro código, em outra língua. Então você que é brasileiro, nasceu no Brasil, independentemente de qual região, você é adulto já, você começa a estudar inglês, quer dizer, isso aí vai dar um tilt natural no seu cérebro, normal que o seu cérebro tente te defender, tente te voltar desesperadamente para sua zona de conforto, porque é algo que você fez lá no começo, lá na infância. E seu cérebro já está numa posição que ele está deitando ali, fala, não, eu já sei isso, já sei como conversar sobre essas coisas simples, mas em outra língua você não sabe, então é normal. Eu sei disso porque a última língua que eu comecei a aprender, as últimas foram polonês e russo. E o meu cérebro, que já era poliglota, eu já era poliglota quando eu comecei a estudar russo ou aprender russo, o meu cérebro fez isso comigo. Ele me deu essa trava, esse mecanismo de defesa, e tentando me dizer, e desesperadamente, como um alerta, assim, né? Não faça isso, né? Quando eu comecei a entender palavras em russo, sem traduzir, obviamente, né? Mas um mecanismo de defesa para tentar me impedir de começar esse processo novamente, porque é um processo que pode parecer cansativo. Na verdade, se você fizer muitas horas por dia, ele vai ser um pouco cansativo. As pessoas que vão para outros países e começam a viver em outro país e tem que aprender a língua e falar todos os dias e escutar todos os dias, vai ser difícil para elas, tá? Vai ser cansativo. No final do dia, elas vão estar com a cabeça cheia, como quem joga xadrez de vez em quando, começar a jogar xadrez o dia inteiro, vai ficar cansado, gera um cansaço mental e físico, sim, tá? Então a grande mensagem é não queira aprender uma língua, seja ela qualquer língua, tá? Inglês, ou francês, ou alemão, ou qualquer língua que você queira aprender, encare isso como um projeto de vida que você vai passar a fazer aquela habilidade um pouco por dia, todos os dias para o resto da sua vida, tá? Um pouco por dia é a melhor forma, porque um pouco por dia, o que é um pouco por dia? Um pouco por dia é hábito, é criar hábito. Então, 4 hábitos para você ser fluente numa língua: escutar, ler, assistir e conversar. Esses são macro hábitos, que desses macro hábitos vêm micro hábitos, mas você pode classificá-los em 4. Escutar, se você tiver o hábito de escutar. Ah, escutar música. Não, escutar pessoas conversando. Ah, conversando sobre o quê? Sobre assuntos bons, porque você quer consumir assuntos bons, você quer consumir conteúdo bom, porque tudo é energia. Então, se você consumir conteúdo ruim, você vai estar absorvendo aquela energia ruim. Isso em qualquer língua, tá? Se você ficar escutando notícia, por exemplo, notícia é péssimo, porque as notícias foram feitas para condicionar as pessoas, para influenciar, geralmente para seguindo uma narrativa que quer colocar as pessoas numa certa frequência ali. Então, você vai buscar podcasts de assuntos bons, tá? Que você consiga absorver bem as energias daquele podcast
independente da língua, mesmo que você não entenda, porque tudo é energia. Então, mesmo que você não entende, se as pessoas estão falando sobre um assunto bizarro, você vai estar consumindo bizarrice, não é isso que você quer consumir coisa boa. Então, busque coisas boas, escutar, criar o hábito de escutar podcasts sobre coisas boas na língua que você quer falar, consumir, então assistir série, filme, vídeo, documentário, aí vídeo nas redes sociais também, TikTok, Instagram, seja ela qual for a rede social, né? Mas eu recomendo assistir série, né? Se você quer assistir, fica bem numa língua, você começa a assistir série naquela língua com áudio e legenda naquela língua. Ah, mas eu não entendo, tá? Mas você vai por dia um pouco ali começar a entender, criar o hábito de consumir conteúdo naquela língua. Ler é muito importante, tá? Ler um pouco assim, é depois que você já fala. Mas você precisa conversar com alguém, você precisa achar alguém que te ensine e te treine e desenvolva em você a capacidade de você entender coisas nessa língua. É incrível, porque muitas pessoas, dependendo do background delas, elas não foram acostumadas, não foram treinadas a acreditar que é possível, né? Eu posso fazer você entender aqui várias palavras em inglês agora, sem traduzir para português, só te mostrando o que são essas coisas. Eu falo o que é essa palavra. Você vai precisar desse treinamento. Você vai precisar conversar na língua, com alguém que fale a língua, que seja fluente na língua. Tá? Então é isso. Eu espero ter conseguido passar aqui um pouco dessa mensagem, tá? Não é uma coisa muito fácil de se entender, porque nós não fomos programados para isso, é totalmente diferente da nossa Matrix. Mas é isso, desenvolver uma habilidade não é aprender. Então você precisa desenvolver a habilidade de conversar na língua, conversar, entender, transmitir mensagens, né? Receber mensagens de forma coesa na língua que você quer falar. E isso é bem diferente de aprender essa língua.